todos nós somos diferentes, mas todos nós somos movidos, temos uma motivação que é universal. Todo ser humano precisa se sentir reconhecido e valorizado. O sentimento de reconhecimento e valorização é uma motivação universal. A grande questão aí, Raul, Marcelo, quem está ouvindo a gente, é que cada um se sente reconhecido e valorizado de um jeito. Melhora o teu feedback. Melhora o teu feedback porque isso obriga você a se aproximar da pessoa, você precisa entendê-la melhor, você precisa entender o processo, você precisa olhar os indicadores, quer dizer, do tipo, melhorar o feedback. E a geração anterior tinha um processo de feedback muito duro, muito seco, né? Inclusive vendo o feedback como se ele fosse secundário, né? Do tipo, ele não é uma prioridade, ele é algo que só acontece em situações específicas e geralmente negativo. Só vou te chamar porque a coisa não tá andando bem, então vou te dar feedback aqui. Hoje, por exemplo, a gente está exatamente no meio de planejamento, várias áreas fazendo planejamento. Essa nova geração poderia ser convidada a fazer o planejamento deles, da empresa, e que não é em que posição que você está, é o que você vê para o futuro dessa empresa. Que se nem eu nem Raul interferimos nisso, quem sabe venha uma coisa completamente disruptiva dentro desse processo. Mas se a gente continuar sendo o maestro que trava esse processo, né, sendo no sentido de, não, o nosso planejamento é esse, a gente perde a oportunidade de somar com essas novas gerações. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast Venda Mais. O assunto de hoje é uma mistura de gerações que estão trabalhando juntas, como lidar com isso. Você que é mais sênior e está nos ouvindo, com certeza passa por isso todo dia. Muitos de nós estamos passando por isso em casa. A gente estava conversando, né, com a nossa convidada aqui, já está em casa, um treinamento contínuo. Temos 5 gerações, segundo a especialista. Eu já tinha perdido uma, né, Marcelo? Eu comentei 4 e já fui imediatamente corrigido 5. E se colocar uma sexta que está entrando aí com inteligência artificial, temos aí um prato cheio para um programa muito, muito interessante. Marcelo, antes de eu trazer a Thaís, nossa convidada, comentários para hoje? Em primeiro lugar, prazer estar aqui com você, Raul. Prazer estar com o Thaís também, que daqui a pouco está no ar aí junto com a gente, com todo mundo que nos ouve. Vocês perderam o bate-papo antes da conversa. O Raul falou assim, a gente tem que entender todas as gerações e ninguém estuda a nossa geração para trabalhar melhor com a gente, né? Realmente, nós estamos fora desse processo, né? Os papos anteriores às gravações são sempre muito legais. É isso, né, cara? Muitas gerações, a gente tendo que entender como trabalha. Eu nunca esqueço, há um tempo já, um empresário conversou com a gente que ele tem uma área de inside sales gigante e ele tinha 5 ou 6 etapas de desenvolvimento dentro do inside sales que a pessoa tinha que cumprir em 1 ano, se eu não me engano. Ou seja, tinha que ir mudando de fases, porque as novas gerações precisam dessa gamificação até na remuneração. Então, não saber lidar com isso é mortal. É mortal porque vai ter turnover, vai ter perda de produtividade. E eu acho que a gente tem que encarar no sentido de que lidar com isso pode ser um aprendizado para a gente entender as novas gerações, né? Não adianta ter uma visão só crítica, a gente precisa ter uma visão de o que a gente tem para aprender também com eles, né? Porque às vezes a gente também acha que a gente não tem nada para aprender e a gente aprende muito com eles. Então, eu acho que é um papo interessante e eu queria que quem nos ouve pensasse nesse sentido. Como eu trabalho com eles, mas também como eu aprendo com eles, porque acho que tem muita coisa que eles são, muitas vezes, melhores que a gente. Faz mentoria inversa. Chama para mexer no eletrônico e diz, vem cá, você me ajuda a instalar isso aqui, porque, né? Mas você sabe que uma coisa que a Marília sempre me relembra, que é, você sabe que você está começando a ficar velho quando você acha que o mundo está acabando, porque a geração que está vindo, um bando de vagabundo que não quer trabalhar, que não sei o que, só tem coisa ruim. A música deles é ruim, a comida deles é ruim, é tudo ruim. Você diz, tá ficando velho. Porque nossos pais já diziam isso da gente, nossos avós diziam isso dos nossos pais, e assim vai o ciclo da humanidade, e a gente sempre evoluiu. Rita Lee falava isso, ela falava que ela achava as novas músicas muito chatas e que ela se forçava a ouvir as novas músicas porque um dia os pais dela também acharam as músicas dela muito chatas, né? É mais ou menos isso, né? Essa é o aprendizado, né? Essa é a troca. Quando os Beatles foram, né, começaram a fazer sucesso, aquilo era barulho, foram proibidos, né? O Elvis Presley dançava com aquilo que ele rebolava, imagina, do tipo assim, que escândalo, hoje em dia todo mundo dá risada.
Thaís, super bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bate-papo vai ser hoje com certeza muito interessante. Para você que está nos vendo, nos ouvindo, a Thaís tem uma consultoria chamada Imago, lançou um livro chamado Zimago, né, que é justamente o trabalho da geração Z. Ela validou essa metodologia em Portugal, na Europa, onde ela passou 5 anos fazendo o seu doutorado. Tem muita experiência, claramente tem viajado, falado, dado palestras. Se você quer entrar depois em contato e você está querendo fazer um trabalho dentro da sua empresa sobre essa questão das gerações, ela dá aula sobre isso, dá consultoria, a gente vai deixar o contato depois. Então, Thaís, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por estar aqui. Vamos começar. Conta um pouquinho para a gente, aquele resumo todo que você fez para a gente sobre o que fez com que teu olho brilhasse e você se apaixonasse por esse tema das gerações. Obrigada, Raul, Marcelo, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra poder falar de um tema tão importante, tão necessário, tão urgente e que eu sou apaixonada e estudo há muitos anos, né? Primeiro eu queria comentar que a introdução de vocês eu achei o máximo, porque é fato que desde sempre nós, né, os mais velhos reclamam dos mais jovens. Então isso já é independente de geração, mas com essas novas gerações isso tem se intensificado de uma forma, assim, até, eu diria, excessiva. E essa foi a grande razão, assim, inclusive uma das grandes razões de ter me motivado a estudar. Então, um prazer estar aqui falando com vocês. Eu trabalho já há 15 anos com desenvolvimento de pessoas e sempre muito focada em desenvolvimento de equipes, mas principalmente de líderes. O meu mestrado é em liderança e sempre trabalhando, atuando dentro das empresas com desenvolvimento de líderes. E aí, há mais ou menos 8 anos atrás, nós que trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, a gente escuta muito as dores dos nossos clientes. E aí, há 8 anos atrás, começou a surgir uma dor nova. E comecei a escutar muito dos líderes reclamando das novas gerações, que até então era a geração Z, até então estagiária entrando no mercado de trabalho naquela época. Assim, reclamações que eu vou falar, tipo, tá? Vou dar uns exemplos assim. Ai, essa geração não quer nada com nada, eles não são responsáveis, não são comprometidos com o trabalho, é tudo mimimi, você não pode falar nada que eles se doem. E esse tipo de reclamação eu ouvia com muita frequência. E eu sou uma pessoa, assim, muito focada em tentar descobrir qual é a causa raiz para propor solução de tudo que o meu cliente, né, traz para mim. E eu comecei a mergulhar nesse mundo das gerações e comecei a estudar profundamente essas novas gerações. E a minha primeira motivação foi: é um problema que está começando agora e que, se a gente não atuar de forma preventiva, isso há 8 anos atrás, se a gente não começar a preparar não só os líderes das gerações anteriores, quanto esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, que eles também precisam de, né, investimento para poder desenvolver, nós vamos ter um problema muito sério daqui a alguns anos. E fato que se concretizou, né? A gente tem hoje uma pesquisa que diz que 80% dos líderes têm dificuldade em fazer a gestão de equipes multigeracionais. Então, como você mesmo falou, 5 gerações diferentes trabalhando no mercado de trabalho. O desafio da liderança pode entrar IA, Raul e Marcelo, pode entrar o que for, que sempre vão ser pessoas. Sempre o desafio de uma liderança são as pessoas. E agora, com 5 gerações diferentes trabalhando no mercado de trabalho, isso se intensifica. Então, há 8 anos atrás, eu identifiquei isso, comecei a estudar, desenvolvi um modelo para poder, né, trabalhar competências comportamentais desses jovens, fui fazer doutorado em Portugal, validei e comprovei cientificamente lá. O meu livro é sobre isso. E desde então voltei para o Brasil e trabalho fortemente desenvolvendo líderes para poder aprender a fazer a liderança dessa nova geração, das novas gerações, mas também a como conseguir fazer a gestão dessas 5 diferentes gerações do mercado de trabalho para criar um ambiente mais colaborativo, não é? Porque, afinal de contas, o mundo de hoje pede isso. Então, isso tem sido a minha vida, né? O meu trabalho dentro das empresas com os líderes. E eu devo dizer que eu acho que eu estava certa, porque realmente se tornou um problema muito forte. Hoje, muita gente fala sobre o assunto, mas poucos estão conseguindo lidar. É super importante isso e esse entendimento da diferença de tempo das gerações, né? Eu sinto muito isso. Dentro da própria Venda Mais, né? A galera da geração anterior à nossa, eles têm uma velocidade muito grande de querer ser recompensados numa velocidade muito grande, mas se você bem trabalhar com eles, eles também têm uma velocidade de conseguir alcançar a próxima etapa de uma maneira muito ágil. E não é fácil pra gente, né? Eu pego muito, por exemplo, eu com o Raul, né? Pô, primeiro sócio nosso, acho que demorou 20 anos de Venda Mais para ter a primeira pessoa, né? Como um sócio nosso ali dentro do processo. E aí, de repente, a moçada que entra já quer ser sócio, já quer pedir junto, não sei o quê. E você olha e fala, opa, peraí um pouquinho, né? Tá me atropelando.
mas ao mesmo tempo eles também têm uma velocidade de solução muitas vezes maior que a gente. Né? E a gente fala, não, peraí, vamos devagar. Ele não quer ir devagar, ele não vai devagar. Você vai ter que usar essa fortaleza deles como algo que você pode trabalhar a seu favor. Então essa diferença de tempo, ela é muito louca. Então você pode falar assim, pô, eles não têm tanta consistência, que é uma reclamação muito grande que a gente escuta. Mas quem sabe a velocidade de transformação deles não exija tanta consistência quanto a nossa. A nossa, a gente entendia que um ciclo durava 10 anos, o ciclo deles dura 1 ano. Então eles têm ferramentas diferentes para tentar, né? Não que sempre consigam, mas desafiar essa velocidade de ciclo muito mais rápida, mas também querem recompensas muito mais rápidas. Então isso gera um choque muito grande e muitas vezes a gente fica lidando só com o problema. Né? A gente fala assim, pô, essas pessoas estão exigindo uma velocidade muito grande na recompensa, na remuneração ou, enfim, na premiação deles de alguma forma, mas eles também têm algo para dar para a gente. E quando a gente trava nesse processo, a gente nem dá o que a gente poderia dar para eles e também não absorve o que eles têm para ensinar para a gente. Eu acho que essa trava é o pior problema, né, Thaís? Como é que você vê isso? Não, total. Você trouxe 3 questões importantes aqui no seu discurso, né, que eu acho que vale a pena falar aqui. Primeiro é a questão da velocidade. A velocidade é característica, assim, muito forte da geração Z. É uma força da geração Z, ok? Muito alinhada com o mundo atual que nós estamos vivendo. A velocidade hoje, ela está alinhada mais com o mundo atual do que o nosso ritmo, o ritmo das gerações anteriores. A gente está vivendo num mundo de intensas e rápidas transformações, não é isso? Um mundo onde a gente até usa uma terminologia falada que é o mundo bunny, que é o mundo frágil, o mundo que a gente não consegue, ansioso, as coisas estão mudando muito rapidamente. Isso está exigindo não só dos líderes, mas principalmente dos líderes, um quociente de adaptabilidade muito grande, né? Então, essa consistência ela mudou ao longo dos anos e o mundo está exigindo, inclusive, essa questão, né? Tá tudo muito não linear, tá tudo muito assim. Então, a geração Z, ela tem essa força de velocidade. Porém, toda geração tem suas forças e suas fraquezas. Toda geração. Não tem geração melhor, pior, perfeita. A geração Z, a força da geração Z em desequilíbrio, e de qualquer geração, ela vira fraqueza. Então, a velocidade é uma força da geração Z. Em excesso, ela vira ansiedade. Ela vira a principal fraqueza dessa geração. Não esperar o tempo das coisas, não entender que, né? E isso acaba, de certa forma, deixando o líder de uma geração anterior perdido. Por quê? Porque dá trabalho liderar a geração Z. Escute o que eu tô falando. Dá trabalho. Era muito mais fácil você liderar lá no passado, aquela geração que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aquela geração do estilo de liderança comando, controle. Aquela geração, sabe? Do tipo, você sabe com quem você está falando. Aqueles estilos de liderança que a gente falava transacional, que era na base da troca. Então, assim, muito do que funcionou no passado com as gerações anteriores não funciona com essa geração. E aí isso deixa os líderes, e aí vem um segundo ponto que você trouxe aqui no seu discurso, Marcelo. Deixa os líderes, assim, perdidos, porque, cara, eu vou pegar a minha experiência do que deu certo até agora, mas se eu aplicar com essa geração, gente, eu costumo dizer assim, ó, vocês são X, eu acho. O Baby Boomer, que era os nascidos de 40, só pra gente contextualizar pro pessoal que tá ouvindo a gente aqui. Baby Boomer eram os que nasceram de 40 a 60, década de 40 a 60, ok? Aí o Baby Boomer teve uma atualização. Sabe quando a gente atualiza as coisas no celular? Olha, chegou uma atualização nova, atualizou, veio a X, que acho que são as de vocês. Aí a geração X é nascidos entre 60 até 80. Aí depois deu um upgrade de novo, atualizou o chip aí. Aí veio a Y, que é a minha, os milênios, 81 até 1994. Percebe que aí a gente já teve uma redução do período da geração. Antes de 20 em 20, agora reduziu para 15, ok? Por quê? O mundo está mudando. Eu até questiono, eu acho que é um período muito grande para a gente fazer um recorte geracional. Inclusive, tem vários especialistas que já questionam isso, eu sou uma delas. Aí, o que aconteceu? Na geração Y, não teve mais atualização. Teve troca de chip. É um outro chip. Percebe? Não funciona mais. Não dá mais. E aí, os líderes pegaram e falaram, tudo que deu certo, tudo que eu sempre fiz, que eu estou acostumado, vem uma geração que não funciona. Então, Marcelo, aí vem o terceiro ponto que você trouxe. É uma geração que exige mais do líder engajamento, reconhecimento. É uma geração que ela se entedia, ela desanima, ela perde o engajamento e a motivação muito rápida. Mas tem uma explicação por trás disso. É uma geração que nasceu com a internet.
Ela não sabe o que é a vida sem o Google. E, gente, isso impacta num nível que faz eles quererem as coisas mais rápido, eles não têm paciência, é muita dopamina barata, sabe? Estímulos, estímulos, estímulos que faz a gente sempre estar entediado. Isso está acontecendo com nós também, né? Com o mundo, né? Então, de certa forma, a tecnologia, o fato deles serem nativos digitais, ele é uma mudança tão gigantesca em tantos aspectos da vida, da sociedade, que impacta diretamente nas características, e é por isso que o gap com a geração Z é tão grande. Sempre reclamaram dos jovens, mas com a geração Z é gigantesca. E aí vem a alfa. Nossa, que aí sim eu quero ver. Eu acho muito, muito interessante quando o pessoal da geração Y começa a dizer, temos problemas de relacionamento, diz, ah, chegou a vez de vocês, porque até agora só reclamavam que a gente aqui estava atrapalhando e que não, né? E você sabe que eu fui para o Japão esse ano, a gente passou um mês lá. E é muito interessante de você ver, de um lado, uma cultura tradicional milenar, lenta, de cerimônia do chá, sabe, e ao mesmo tempo a moçada né, andando 4 ou 5, eles não conversam com os outros, todos no seu celular. Eu acho que todo mundo vai ficar corcunda, vai ficar com problema no pescoço, porque né, já tem memes em relação a isso. Eu acho que eles mandam mensagem um pro outro, eles ficam mostrando, quando eles querem conversar, eles mostram o celular um pro outro, uma imagem, alguma coisa engraçada, rapidamente trocam algumas interjeições, porque o vocabulário parece estar sendo limitado também, então, né, então são mais grunhidos do que outra coisa em relação a isso, volta, e uma das coisas, eu tenho amigos aqui que são sênior em banco, por exemplo, eles estavam dizendo, Raul, a gente vai ter que chegar a um ponto onde nós vamos ter que criar cargos fictícios, para as pessoas acharem que elas estão evoluindo, porque elas chegam assim do tipo, eu estou há 3 meses ou 6 meses sem receber uma promoção, e pronto, é uma confusão. Eu quero dizer, no meu amigo, é uma vez por ano. O banco está montado para ter revisão anual. Aí você tem um aumento de salário, talvez anual. Você leva 2 ou 3 anos para receber uma promoção. Esta galera que joga videogames, você não recebeu uma estrelinha no final da rodada, né? Do tipo, você diz, os meus filhos, quando faziam taekwondo, no final da aula, recebiam uma estrelinha. A gente brinca até hoje aqui em casa, de que qualquer atividade, assim, a revisão do que aconteceu, o reconhecimento do esforço, que é outra coisa, não é só o resultado, é o esforço, eu fiz, eu participei, olha, eu estou tentando. Ah, pronto, me dá uma estrelinha. E a gente está, por exemplo, na área comercial, que a gente estava conversando, dizendo, olha, campeão, você pode se esforçar muito, mas agora se você não vender, você vai ter um problema, vai chegar no fim. Não, mas eu tentei. E aí, né, então, a velocidade, eu acho que a gente pode aprofundar se você quiser. E tem outra coisa que a gente conversou bastante, como a velocidade desta galera de reconhecimento é muito rápida, mas nós na área de vendas precisamos de um ciclo, muitas vezes, de formação, um vendedor de verdade para estar sênior leva entre 1 e 2 anos. Você fala isso para uma pessoa hoje entrando na área comercial, ela quer morrer do coração, ela diz isso aí, já morri, já acabou, já, né, tipo, é para ontem. Então, como é que lida com isso, essa questão de ajuste de velocidades e para o líder de feedback em relação a essa velocidade? Não, perfeito a tua pergunta. Olha, eu acho que talvez um dos maiores desafios que a liderança enfrenta hoje com as novas gerações, eu vou falar novas gerações para já considerar a alfa né? Porque afinal de contas ela já está entrando como jovem aprendiz. A alfa com 15 anos, a gente já tem empresas que têm a alfa aí, né? Acho que o grande desafio é o líder conseguir manter esse engajamento. E aí eu vou trazer para vocês assim um conceito até que eu trabalho bastante com a liderança, que é de um psicólogo americano chamado Elias Potter, que ele diz o seguinte: todos nós somos diferentes, mas todos nós somos movidos, temos uma motivação que é universal. Todo ser humano precisa se sentir reconhecido e valorizado. O sentimento de reconhecimento e valorização é uma motivação universal. A grande questão aí, Raul, Marcelo, quem está ouvindo a gente, é que cada um se sente reconhecido e valorizado de um jeito. E aí, qual é o grande erro e pecado de um líder ao fazer a gestão de uma equipe? É aquela máxima que é uma fake news, como essa geração fala de hoje, que diz que faça pelo outro que você acha que seria legal para você, ou que você faria. E não é, porque as pessoas são diferentes. Eu escuto muito da geração anterior falar assim, se perdeu os valores. Essas novas gerações não têm valores. Não, essa geração tem valores diferentes. E os valores de cada um estão diretamente conectados com a motivação, que está diretamente conectado com o engajamento, que está diretamente conectado com tudo que a gente está falando. Então, o que acontece nessa situação toda? Se cada geração, imagina eu líder, com 5 gerações diferentes da minha equipe,
que precisam se sentir reconhecidas e valorizadas, mas que cada uma se sente reconhecida e valorizada de um jeito. Isso exige de mim, líder, tá? Veja se faz sentido o que eu estou falando. Uma habilidade de inteligência relacional, de fazer a leitura do outro, de melhorar as relações, a gestão das pessoas, de conhecer e de autoconhecimento também. Porque eu preciso entender que, pô, eu funciono assim, eu gosto que mas o outro não. Então, o quanto que eu preciso me adequar para poder fazer a gestão dessa diferença. Então, assim, isso dá bastante trabalho, assim, e é um desafio. E se o líder de hoje ele não se desenvolver, não se preparar, não buscar conhecimento para isso, ele vai errar e vai errar feio. Voltando para a questão do reconhecimento da geração Z, eu posso fazer... Gente, eu vou fazer uma brincadeira, só para vocês entenderem, vou dar uns exemplos aqui, tá? Vou pegar os baby boomers. Meu avô era baby boomer. Como que vocês acham que um baby boomer se sentia reconhecido e valorizado pelo seu líder e pela empresa? Era uma placa, era uma coisa assim, né? Tipo, o relógio, era algo físico, tangível, entregue na frente em público ainda, então, né? Todo mundo. O relógio, né, dos 30 anos. Né? Então, assim, o meu avô trabalhou 30 anos na Chevrolet. A relação que o meu avô, baby boomer, tinha com a Chevrolet, com o trabalho, era de uma lealdade, uma fidelidade. Vocês lembram, né? O baby boomer era... O meu avô nunca na vida dirigiu um carro que não fosse da Chevrolet. Ia ser uma traição para a empresa. Né? A família inteira tinha que ter Chevrolet. E quando ele fez 30 anos, ele ganhou o relógio dele. Aquele relógio, que era horrendo, era bem feio, mas aquele relógio era o símbolo de 30 anos, era um obrigado da empresa pelos 30 anos da vida dedicado pelo meu avô. O meu avô se sentiu reconhecido e valorizado pela empresa com isso. O meu pai, ele é um baby boomer com X, mas vamos colocar ele na X, tudo bem? Um dia no almoço de domingo, porque, Raul, você muito bem falou, não é só na empresa, esse conhecimento que a gente fala sobre diversidade geracional e relações intergeracionais é para a vida, porque todo mundo tem dentro da sua família diversidade geracional. Ó, grupo de WhatsApp de família, gente, você quer observar comportamentos de diversidade geracional, é o grupo do WhatsApp da família. Você já vê as gerações como se comportam de forma diferente. Mas voltando, meu pai, uma cabeça muito de geração X, o sonho da vida do meu pai era ser dentista. Mas naquela época que meu pai fez faculdade, qual era o critério de escolha da carreira? Para um homem que quer construir família, tu vai escolher a profissão que dá mais? Não é isso? E aí o meu pai escolheu ser engenheiro. Eu, Thaís, cresci vendo meu pai extremamente frustrado e odiando o trabalho. Mas o meu pai, ele era movido a quê? Eu quero comprar a casa própria. Eu quero comprar o carro. Eu quero ter os meus filhos, eu quero ter a estabilidade da família. O meu avô, num belo almoço de domingo, falou assim para o meu pai. Então, 3 gerações no almoço de domingo. Baby boomer, meu avô, meu pai X com... E eu, Y e meu irmão. Meu avô levanta, como um bom baby boomer, que eles são protocolar, né? O protocolo, né? Aquela coisa de hierarquia do baby boomer. Ele levanta, pega a caixinha dele do relógio e fala, filho, para o meu pai, eu agora vou deixar a maior herança que eu podia dar para você em vida. O meu pai, com a cabeça de X, olhou aquela caixinha e pensou o quê? A chave do apartamento. É a chave do carro. Por que eu estou falando isso? Porque a geração X é uma geração muito... se sentia reconhecida com promoção, Raul e Marcelo. Cara, eu quero crescer, eu quero cargo. A geração X é uma geração que ela valoriza o cargo, a vaga melhor na empresa. Lembra assim? Aquela sala diferenciada, o refeitório diferenciado. Todas essas diferenças que mostravam que ele ali no status do crescimento, ele se sentia reconhecido. A geração X autônoma, como eu sou consultora autônoma, eu tenho a minha empresa. É aquela que muitas vezes você vê um X, ele é dono da própria empresa. A empresa dele tem ele, no máximo mais um estagiário. Ele coloca como no LinkedIn? Que ele é o quê? CEO do negócio, né? Porque para ele é importante. Então, ele se sente reconhecido pela empresa e pelo líder assim. Aí tu pega a Y, a minha. A Y foi a primeira geração que começou a olhar para a carreira e para o trabalho buscando propósito. É a geração que mais fez transição de carreira. Eu fiz minha transição de carreira. É a geração que fala assim, cara, para mim, eu preciso encontrar o porquê do negócio. A geração Y, eu costumo dizer, com lugar de fala, tá? Como os jovens falam, que é a mais perdida de todas, que a gente fica tentando procurar. Porque assim, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa da estabilidade, mas a gente quer o propósito. Sabe quando fica aquele conflito, né, na cabeça? E a geração Y, ela precisa enxergar um porquê, ela precisa enxergar um propósito. Ela é a ponte um pouquinho entre o que a Baby Boomer e o X valorizava e a Z valorizava. Ela consegue ter uma melhor compreensão da X e da Baby Boomer, mas ela também consegue olhar para a Z
E ela consegue olhar para Z e falar, cara, eu queria isso, eu só não consegui chegar nisso ainda, entendeu? E aí vem a Z, cara, que ela pega tudo isso. Como é que a geração Z se sente reconhecida no trabalho, vocês sabem? E valorizados pelos seus líderes? Não é com relógio, não é com promoção de cargo. A geração Z, ela tem como valores, assim, fortes, que as outras gerações não tinham, tá? Eu vou começar com o primeiro, qualidade de vida. Então, a geração Z, ela valoriza muito. A geração Z, gente, os índices de saúde mental da geração Z são assustadores. 8 em cada 10 jovens apresentam algum problema com depressão, com ansiedade, com transtorno, com síndrome do pânico. Os índices de suicídio aumentaram muito. A geração Z é uma geração frágil emocionalmente, tudo bem? A saúde mental é uma questão muito importante. E o líder de um jovem da geração Z precisa entender isso. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, que isso é geral, tá? Saúde mental, gente, até uns anos atrás, não entrava em programa de desenvolvimento de liderança e não era um assunto que a gente falava com gestor, com líder, com diretoria. Ela entrou recente, ok? Recente assim, né? Nos últimos anos a gente vem falando muito sobre isso. Porque tem impactado, né, a meta. Vocês estão falando, comercialmente falando, não é pressão, meta e tal, e aquela coisa toda. Então, o como se faz isso é que vai fazer a grande diferença de até onde vai impactar isso na saúde mental. Então, a gente está vivendo um mundo frágil. Aí você pega essa geração que é muito mais frágil ainda, eles valorizam a questão da saúde mental e qualidade de vida. Então, um líder que tem uma liderança... Aí eu vou brincar com vocês assim. Tem muito líder que quando eu vou fazer treinamento, ele fala assim para mim, e agora eu tenho que ser terapeuta da minha equipe, porque eu adoro os líderes das gerações anteriores dos meus treinamentos, eles falam, e eu deixo falar, porque eu acho que a gente tem que botar para fora mesmo, sabe? Eles falam, então agora você ser terapeuta da minha equipe? E eu costumo falar assim, não. Se você não ser o criador do problema, no sentido de ter uma liderança num ambiente tóxico, num ambiente que não é bom, e se você não potencializar o problema, já está ótimo. Porque você não tem responsabilidade sobre a saúde mental em si do seu liderado, mas você tem a responsabilidade do quanto que o seu estilo de liderança e o ambiente que você cria ali para a pessoa trabalhar vai adoecer, vai potencializar um problema já existente. Então, qualidade de vida é uma coisa que a geração Z ela preza. Então, não necessariamente, Marcelo, não só um dia a menos para trabalhar, não só a escolha do híbrido, né, que muita gente fala do presencial, que são uma verdadeira, mas uma empresa que se preocupa e um líder que se preocupa com qualidade de vida e a saúde mental dos seus colaboradores. Thaís, deixa eu falar aqui, desculpa te cortar. Você vê que é engraçado, né? Eu falei o dia de folga, né? Um dia, o tempo extra, né? É a visão do X falando da geração nova, né? A visão nova é qualidade de vida, né? E é engraçado isso, porque a Venda Mais, né? Eu e o Raul somos os sócios majoritários na empresa e as pessoas elas falam muito isso, e a gente tem uma galera junto com a gente, outros sócios, né? De gerações mais jovens, e a galera fala, nossa, é muito legal trabalhar aqui, é bacana pra caramba, não sei o quê. Aí eu fico tentando tangibilizar o que eles estão querendo dizer, né? O que tangibilizam, me explica um pouco mais isso, né? Mas é meio que unanimidade, assim, todo mundo fala, pô, é muito legal trabalhar aqui, né? E você sabe, Thaís, eu vou aqui reforçar algo que eu já falei, que também acho que é parte da nossa geração, mas que eu acho super importante, né? Tem uma das pessoas que trabalham diretamente ligada a nós, ele é nova geração, super acelerado, e o ano passado ele chegou para mim e falou assim, o que você e o Raul pensam no futuro da Venda Mais? E aqui eu quero dar para você isso como uma ferramenta, você que é gestor dessas novas gerações. Eu olhei para ele e falei, nossa visão, né? Claramente terminou a conversa, eu olhei para ele e falei, cara, não convenceu esse cara, ele queria algo mais disruptivo, ele queria algo... Falei, caraca, cara, né? Que desgraça, né? Agora, esse ano, trabalhando no planejamento dos próximos anos da Venda Mais, ele chegou para mim e falou, e aí, qual que é a visão sua para os próximos anos? Aí eu falei, eu queria fazer a mesma pergunta para você. Você daria qual visão para os próximos anos da Venda Mais? A hora que eu terminei de perguntar para ele travou assim, né? Ele falou, caraca, né, cara? Porque é muito louco isso, né? De questionar o modelo, mas também não ter parado para construir o próprio modelo, né? Que é um pouco dessa velocidade dessa geração nova. Mas eu achei fantástico. Ele falou bem assim, deixa eu pensar e eu vou te apresentar, se fosse eu na sua posição, qual seria a visão de futuro da empresa. Então veja que hoje, por exemplo, a gente está exatamente no meio de planejamento, várias áreas fazendo planejamento, essa nova geração poderia ser convidada a fazer o planejamento deles, da empresa, e que não é em que posição que você está, é o que você vê para o futuro dessa empresa. Que se nem eu nem Raul interferimos nisso, quem sabe venha uma coisa completamente disruptiva dentro desse processo. Mas se a gente continuar
sendo o maestro que trava esse processo, né? No sentido de, não, o nosso planejamento é esse, a gente perde a oportunidade de somar com essas novas gerações. Eu sei que eu estou repetindo o que eu falei na primeira parte, mas estou querendo dar um pouco de ferramenta para quem está nos ouvindo, para falar, lida dessa maneira, porque é super poderoso isso. E se eu tentar convencer esse cara de que o futuro é só o que eu penso, só o que o Raul pensa, não vai funcionar. Ele tem que trazer o futuro dele. Eu sei que a gente pode criar um fórum onde cada um traz o seu futuro, né? Mas, cara, a gente sabe o peso que a gente tem dentro da estrutura. Então, quando você falava assim, vai lá você e me apresenta qual seria o futuro na sua visão, cara, é sensacional. Primeiro porque você ajuda ele a organizar o pensamento um pouco, porque muitas vezes ele também não está acostumado ele está acostumado a questionar, mas não está acostumado a construir pela velocidade, muitas vezes pela ansiedade. E quando você coloca essa possibilidade na mão dele, você fala, uau, me traga alguma coisa aqui. Você forçou ele a planejar, você forçou ele a construir e, acima de tudo, você está usando o que ele tem de melhor para a sua empresa, para a sua liderança. Então use isso, sabe? Eu acho que você não pode ficar brigando com isso. Use a seu favor. Isso que você falou é uma excelente estratégia de liderança das novas gerações, porque uma das principais reclamações é de que, cara, nós não somos ouvidos, nós não somos incluídos, e eles precisam se sentir parte. Entende? Então, essa estratégia de liderança que você fez, ela teve vários pontos positivos aqui. Primeiro, que você tem clareza no seu papel como líder, Marcelo. Porque qual é o nosso papel como líder? Porque quando a gente assume uma postura de só reclamar, só criticar, só dizer que o nosso jeito que era bom, a gente já está completamente em desacordo com o nosso papel de liderança. Porque o que é ser líder? Acho que a primeira pergunta é, o que é ser um gestor? Né? E aí você, quando faz isso, você está desenvolvendo nele, você está pegando aquela força dele, que em exagero virou fraqueza, e você está equilibrando isso. Então, quando você chega para ele e fala, cara, vai lá e pensa, né? O que você está desenvolvendo nele? Você está desenvolvendo nele um pensamento crítico, análise crítica, que essa geração ela tem dificuldade. Ela sabe um pouquinho de tudo, mas ela não tem profundidade em nada, porque é bombardeada por um monte de informação, entende? Então, você, com uma atitude dessa, você está desenvolvendo e você está equilibrando fraquezas, e é esse o papel do líder. O líder ele precisa ter clareza que ele tem que ser um parceiro estratégico no desenvolvimento deles. E você, para ser um parceiro estratégico no desenvolvimento dele, você tem que rever o seu estilo de comunicação, de liderança. A geração Z, ela gosta de ser ouvida. É uma das características que a pesquisa apresenta. Né? Ela gosta de criar conexão com o seu líder. Ela quer um líder presente. Ela quer um líder que dê feedback o tempo inteiro. Aí eu escuto os líderes falarem assim para mim, puta, mas aquela líder carentes, hein, Thaís? Eu lá tenho tempo de ficar dando feedback, porque eu escuto esse tipo de coisa. Eu falo, mas a liderança de hoje precisa. Você precisa pegar a IA, você precisa fazer com que a IA substitua atividades repetitivas e que faz você perder tempo, ok? Fazer uma melhor gestão do teu tempo para você ter tempo para o que realmente importa, que são as pessoas. E é isso que os líderes conseguem entender. Isso a IA não vai substituir a conexão. A gente fala o tempo inteiro isso. É uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Raul, eu estou com resultados fracos, né, na minha equipe de vendas. Qual seria a melhor proposta? Me diga uma coisa só, porque geralmente o Marcelo e eu, e você acha que tem a mesma coisa, olha, eu vou te dar opções, a pessoa escolhe a opção, né? A gente estudou muito o assunto, raramente tem uma única resposta perfeita. Mas eu digo, se você tivesse que me dizer, e me forçar só a falar uma, eu diria, melhore teu feedback. Melhor teu feedback porque isso obriga você a se aproximar da pessoa, você precisa entendê-la melhor, você precisa entender o processo, você precisa olhar os indicadores, quer dizer, do tipo, melhorar o feedback. E a geração anterior tinha um processo de feedback muito duro, muito seco, né? Inclusive vendo o feedback como se ele fosse secundário, né? Do tipo, ele não é uma prioridade, ele é algo que só acontece em situações específicas e geralmente negativo. Só vou te chamar porque a coisa não está andando bem, então vou te dar feedback aqui. E que é obrigatório, né? Que é obrigatório estar lá porque é exigido, porque senão... E é só para marcar X para dizer que falou, porque de verdade mesmo foi só protocolar, né? Mas uma coisa que a gente tem notado, Marcelo e eu, a gente tem conversado, nosso pensamento é linear, certo? Nosso planejamento é linear. No ano que vem, a gente vai partir do pressuposto de que o histórico tá, né? Temos uma visão histórica. Essa geração mais nova não tem visão histórica. Então, meu filho, por exemplo, a gente foi comprar um carro ontem, é o segundo carro dele. O primeiro dele ele ganhou, o segundo agora ele já está ajudando a comprar, vamos comprar. Ele não tem o histórico que a gente tem. Aí a gente disse, vamos entrar aqui para ver o histórico de batida. Aqui nos Estados Unidos tem um banco de dados que mostra todos os serviços, todas as revisões, se bateu o carro ou não bateu. Esse carro tinha dado perda total. Ele estava apaixonado pelo carro, o carro estava super barato, tinha dado perda total há uns 6 meses atrás.
e aí claramente deram uma maquiada, e aí a gente estava conversando sobre isso, de que por não ter passado por muitas coisas, como a gente passou, por um lado, você tem uma ingenuidade, uma agressividade, uma proatividade que é muito boa. Você quer fazer as coisas, essa velocidade. Ao mesmo tempo, não tem o mínimo noção de, olha, pode dar coisas erradas, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos pensar melhor antes de tomar decisão. Não, 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 já vamos decidir, já vamos resolver. Dizendo, cara, você teria comprado um carro, certo? Que seria um grande pepino. Então, já veio uma grande lição. E, de novo, falando em planejamento, o Marcelo e eu, a gente vai falar, nós vamos crescer, sei lá, 10%, 15% em relação ao ano que vem. A galera, você fala que você vai crescer 10%, eles estão olhando dizendo, meu Deus do céu, o mundo está acelerado, está todo mundo triplicando, os caras querem vir, você fala de 1 milhão de X, qualquer que seja, para eles é pouco. Porque é fácil, tipo, o dinheiro vai e volta. Ele se diz, não, 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 você não está entendendo como é difícil ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, você não está entendendo. E de maneira consistente, porque às vezes você ganha, tá lá, ganha, e depois, o mês que vem, e depois o outro, como é que você faz, né? Essa construção que eu acho que é o grande potencial é quando a geração que tem a experiência direciona, né, todo esse potencial, mas sem travar, porque senão a gente vem com todos os nossos medos, nossos preconceitos, isso aí não funciona, isso aí já tentei, já não sei o que, né? Então, 2 dos meus filhos estão trabalhando com a minha esposa, que também veio de turismo, então Thaís aí tem uma afinidade em comum, e é muito, muito interessante só de ver as perguntas que eles estão fazendo. E eu, às vezes, me sinto aquele médico pediatra que já atendeu 11.500 crianças com o nariz escorrendo, e vem mais uma com o nariz escorrendo, e você tem que fazer todo o processo de novo, tem que respirar fundo. Então tem um processo de autoconhecimento que vai bater no feedback, vai bater no planejamento, vai bater no relacionamento com, né, do tipo assim, de respirar fundo, porque uma das coisas que eu sinto é que muitas coisas que para nós foram ensinadas ou que a gente aprendeu, não que eram erradas, mas que a gente meio que cresceu com esse, a outra geração valoriza, e para nós é um choque. Porque agora, veja, agora eu tenho que dar feedback. Isso aí, para mim, antes era quase um insulto receber feedback. Agora eu sou obrigado a dar feedback, quer dizer, tem toda uma reviravolta. E, ao mesmo tempo, tem essa nova geração que não entende todo esse processo que a gente passou e se diz, nós nascemos fazendo piada machista, racista, não sei, era o normal. Tipo, eu vejo meus filhos dizendo, pai, não pode falar isso, sabe? Coisas assim, do tipo assim, tá bom, não, tem razão. Mas é que a gente veio imerso. Inclusive, se você não fizesse isso, o grupo te expelia. Se você era homem, estava jogando futebol no final, tomando cerveja e não entrava nessa lenga-lenga, pronto, você já não fazia parte. Então, tipo, tem todo um processo aqui. Thaís, comentários longos nossos, mesmo Marcelo e eu claramente passando por isso também, mas queria que você terminasse o programa aqui dando conselhos, recomendações, o que funciona, o que não funciona, na tua opinião? Boa pergunta, né? Gente, assim, não é uma fórmula, não existe uma fórmula mágica. Eu costumo brincar que quanto mais eu estudo pessoas, menos eu entendo pessoas. Então é um eterno aprendizado para a vida, tá? Então não existe aquela coisa de 5 passos para você conseguir fazer a liderança. A gente até tenta transformar isso de uma forma prática, mas é fato de que cada ser humano é cada ser humano. Eu acho que assim, a primeira coisa que um líder que está me ouvindo aqui, um gestor tem que fazer permita conhecer. Sem julgar, sem criticar, conhecer. Porque acho que no final das contas, a liderança é uma vida que influencia a outra. Então acho que o líder precisa rever bastante o seu poder de influência, sabe? Porque não funciona outro estilo de comunicação com as novas gerações, e eu diria que até com todas, né, uma comunicação que não é influente. E para você exercer uma influência no outro, você primeiro precisa entrar no mundo do outro para depois trazer o outro para o seu mundo, e não o contrário, é o que a gente tenta fazer. Né? Porque o nosso mundo é melhor, o nosso mundo é o certo, então a gente não entra no mundo do outro. Então acho que o primeiro ponto aqui é, líder, conheça genuinamente o outro, conheça a sua equipe, dedique tempo para conhecer a sua equipe. E não é uma sentada, eu costumo dizer assim, numa sentada, tem líder que não tem tempo, numa sentada ele já quer ter um one-on-one, conversar sobre carreira, dar o feedback daquilo que aconteceu na semana, já passar. Não é isso, né? É você sentar e conhecer genuinamente. Perguntas básicas que o líder precisa saber. Cara, o que você espera daqui? Um alinhamento de expectativa, Raul e Marcelo, que líder não faz. O que você espera da Venda Mais? O que você espera de mim como teu líder? Sabe assim? Sabe aquele alinhamento de expectativas para clarificar as intenções da relação? Que é o básico na construção de uma relação de confiança para qualquer geração, mas para a geração Z isso é fundamental, não funciona de outra forma?
Depois que você conhecer, aí, gente, você precisa desenvolver. Existe técnica, existe metodologia, existe estratégia de como você conseguir buscar o engajamento. Eu acho que parte do princípio de você entender que as pessoas são diferentes, se sentem reconhecidas e valorizadas de um jeito diferente. Você precisa entender que no mundo de hoje, quanto mais diversa a equipe, mais alta performance você vai ter. O Marcelo deu um exemplo incrível, né? Falou assim, cara, de repente um jovem pode vir com um negócio disruptivo que eu e Raul não pensamos, porque a gente vem com outro, né? Então assim, quanto mais o líder aprender a criar ambientes colaborativos onde todo mundo tem o que ensinar e o que aprender, isso é incrível, porque vai potencializar o resultado da sua empresa. Então, se tem um problema lá, junta um comitê intergeracional, bota lá para conversar, para solucionar o problema. Agora, eu acho que esse é o caminho da liderança. Não é fácil, não é simples, exige muito do líder, mas o líder que consegue, Raul e Marcelo, o líder que consegue, eu, Thaís, trabalho muito com jovens. Eu tenho inúmeros e milhares de exemplos de jovens incríveis, que, cara, os líderes amam trabalhar com geração Z, mas dá trabalho, requer uma revisão, né, e ajustes. E no meio do caminho você vai encontrar uns que realmente não tem nada a ver com o caminho, mas você vai, né, buscando. E por fim, só para terminar, eu acho muito importante esse fator. A gente está falando muito de liderança aqui, né? Da influência, da importância da liderança. Mas tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é a cultura organizacional. Qual é a cultura da sua empresa? Aquela vivida, aquela respirada, não aquela do quadro bonito de missão, visão e valores. Sabe? Aquela que as pessoas, na forma de se relacionar, né? Na tomada de decisão. Isso é muito importante você rever. Porque, além de tornar a tua empresa atrativa para um jovem da geração Z, o fit cultural que a gente costuma, ele é muito importante, porque ninguém consegue trabalhar numa empresa que tem valores diferentes dos seus. Você nunca vai conseguir ser competente nem vai ficar. Muitas vezes a geração Z troca de trabalho porque não consegue se conectar com os valores da empresa. Então também esse é um outro ponto que, né, a gente tem pouco tempo aqui, mas é um outro ponto que se vocês quiserem se aprofundar, vale muito a pena, sabe? Porque tem que ser um conjunto entre liderança e entre também a cultura organizacional que é respirada e vivida no dia a dia. De forma rápida, acho que é esses os pontos. Perfeito. Tá aí, mas a gente sempre fala que uma boa entrevista é aquela que fica um gostinho de que quero mais e precisamos trazer a Thaís de novo. E ficou com certeza absoluta, porque né, tem tanta coisa para falar. Marcelo, comentários finais? Legal. Espero que você, líder, encare com essa leveza desse papo essa relação com a nova geração, né? Eu acho que é isso. Encare com leveza, não encare com peso, sabe? Porque já é tanta coisa, tanta pressão, resultado, tudo isso, que dá para encarar com leveza. Acho que esse papo aqui foi um pouco sobre isso. E sobre você também sair da sua posição de conforto e interpretar um pouco do que está acontecendo aí no mundo. Quem sabe isso melhore não só a sua liderança, mas sua relação com os seus filhos, com os seus netos, né? E com a sociedade de uma maneira geral. É isso, vamos continuar aprendendo. Eu tenho uma imagem aqui que diz que todo crescimento está fora da tua zona de conforto. E eu acho que isso se aplica muito bem aqui. Sai um pouco da sua zona de conforto e entenda pontos fortes e fracos de todo mundo, mas principalmente os nossos. Aquela visão estoica. Podemos fazer alguma coisa em relação à geração nova que está vindo? Muito pouco, podemos, mas em relação a nós mesmos podemos melhorar também. E nada está desenhado de que eu tenho que ser assim porque sempre fui assim. Pelo contrário, você pode melhorar também. Campeão, campeã, super obrigado por estar aqui. Conte, comente como é que tem sido isso, não só no trabalho, mas no teu dia a dia. Tá? É o tipo da coisa que a gente sempre recomenda, né, Marcelo? A gente tem visto gente aplicando, Thaís, muita gente ouve em grupo, e aí eles fazem a reunião da semana, a reunião do mês, ouvindo o nosso e discutindo, aproveitando como tema. Então, eu acho que você vai repercutir literalmente aí pelo Brasil, vai ser muito legal. E a gente sempre gosta de estimular que as pessoas mandem perguntas e comentem, porque sempre ajuda. A ideia é que não fique travado aqui no programa, né? Que a pessoa depois aplique, né, alguma coisa. Não é só para pensar, é para pensar e fazer. Isso, muito bem. Raul, eu quero Claro, me colocar por à favor. disposição, caso a gente não tenha conseguido falar sobre algum assunto, porque o assunto é extenso, né? E tem bastante coisa. Pelo meu Instagram, Thaís.Juliane, eu super respondo todo mundo. Então, fico à disposição lá também, caso alguém tenha alguma pergunta, ou aqui, vocês me passam, a gente vai. É uma comunicação que precisa ser contínua, né? Então, eu estou à disposição aqui para ajudar em todas as formas. Acabamos de falar sobre essa importância, né, de fazer isso, temos que estimular também. A gente vai colocar depois os dados de contato teus, o teu livro, tudo certinho, para que quem quiser se aprofundar saiba mais sobre o teu trabalho. Tá bom? Super obrigado. Então, campeão, campeã, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Até lá, super boa semana, boas vendas. Tchau.